E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Antes de começar o vídeo, queria dizer que tá muito calor aqui no meu quarto e pra gravar eu não ia conseguir gravar com esse tanto de luz que eu coloco em volta sem estar com o ventilador ligado. Então se por acaso vocês estiverem ouvindo um ruídozinho de ventilador, não tem como eu tirar. Eu vou até tentar tirar, reduzir um pouco na edição, mas se ainda tiver sobrado um ruídozinho, eu peço desculpa, mas não tem como gravar esse vídeo sem estar com o ventilador ligado. Mas eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seguir minhas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição. E sem enrolação, vamos pro vídeo. E no vídeo de hoje eu queria falar a respeito do medo. E eu tenho percebido que o medo por muitas vezes tem tomado um espaço exagerado nas nossas vidas. E não é de agora, mas de algum tempo já Deus tem colocado muito isso no meu coração. E eu tenho amadurecido tudo aquilo que Deus tinha me falado. E eu decidi fazer um vídeo aqui e trazer para vocês. Porque sabe, quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos transformados, e a partir disso não há mais espaço para que o medo habite em nós. Sabe, a primeira vez que o medo foi citado na Bíblia é em Gênesis, lá no capítulo 3, no versículo 8. E nesse contexto é o contexto que Adão e Eva tinham pecado. E o versículo 8 ele vai dizer assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, sabe, o homem ele tinha esse acesso e essa conexão com Deus no jardim. Mas a partir do momento que o homem pecou, essa desconexão, essa quebra desse laço, desse vínculo entre Deus e o homem, trouxe para o homem o medo, trouxe para o homem não só o conhecimento do pecado, mas também, e junto com isso, trouxe para o homem o medo. E sabe, não é à toa que a minha geração tem provado muito disso, muito do medo, muito de ansiedade, depressão, e isso é fruto da quebra do relacionamento, do afastamento de Deus com o homem. Mas a questão é que, sabe, Jesus, quando ele se entrega numa cruz por amor a nós, ele reestabelece essa conexão de Deus com os homens, sabe? Então, a partir do momento que Jesus habita em nós, não há mais espaço para o medo. E agora, trazendo essa mensagem para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, é necessário dizer, sabe, se você hoje passa por tudo isso, Jesus ele se apresenta como essa solução, como o cara que quer tirar de fato todo esse medo, toda essa angústia presente no seu coração, para que o medo não mais domine os nossos pensamentos, a nossa mente, mas que nossos corações venham estar ligados ao Senhor, para que o amor de Cristo passe a direcionar a nossa vida. E sabe, nós vamos ver isso novamente em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Contextualizando, Jesus ele havia falado para que os discípulos fossem à frente dele depois que já tinham terminado o seu discurso e fossem pegar o barco e já saíssem com o barco dali de onde eles estavam. E no versículo 22 vai dizer assim: Logo Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto se despediam da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já lá no meio do mar, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe, trazendo de volta esse contexto de Adão e Eva, onde o relacionamento
essa intimidade, esse vínculo entre o homem e Deus foi quebrado. Nós temos um contexto onde o conhecimento do pecado lhes trouxeram medo. Mas quando Pedro confiou que era Jesus que estava andando sobre as águas, ele começou a andar juntamente com Jesus sobre as águas. Mas a partir do momento em que Pedro deixou que o seu medo lhe dominasse, ele duvidou daquilo que estava acontecendo. E por um momento ele perdeu a confiança em Jesus. E sabe, contextualizando isso, eu trago isso muito para os nossos dias de hoje. A partir do momento que nós vivemos uma nova vida em Cristo, em que aquele que já morreu por nós nos deu autoridade sobre todas essas coisas, sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre todos os sentimentos, sobre todos os sentimentos que querem dominar as nossas mentes, a partir do momento que nós passamos a viver com Cristo, não faz sentido mais nós deixarmos que o medo nos domine. E a causa que por muitas vezes o medo atrapalha a vida de muitos cristãos dentro da igreja é porque ainda há uma falta de relacionamento e intimidade a ser reestabelecido com Cristo. Ainda há uma necessidade de entender como é de fato entregar a sua vida a Cristo e passar a confiar nele e somente nele. Sabe, 1 João lá no capítulo 4, a partir do versículo 15, vai dizer assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe, esse versículo João define Deus como o próprio amor. E se a partir do momento que Jesus se entregou por nós e a partir do momento que nós aceitamos e confessamos Jesus como único e suficiente em nossas vidas, como nosso único Salvador, o perfeito amor passa a habitar dentro de nós e nós somos aperfeiçoados a cada dia mais nele. Então não é coerente que por muitas vezes nós deixamos que o medo domine nossas vidas. E a verdade é que por muitas vezes pode ser dolorido essas palavras, mas se nós ainda assim deixamos que o medo e as aflições dominem nossas vidas, é porque talvez nós não nos deixamos ser totalmente transformados pelo amor de Cristo. Porque Jesus entregou para nós através do seu sacrifício lá na cruz, ele entregou para nós essa autoridade sobre todas essas coisas terrenas e nos deu um exemplo verdadeiro de como viver uma vida aqui na Terra. Então, por mais que eu possa ser por muitas vezes repetitivo aqui em todos os meus vídeos, a chave para tudo isso, para que o medo não domine nossas vidas, é o relacionamento com Deus. É essa intimidade, é entender e reconhecer Jesus como alguém presente em nossas vidas e como esse perfeito amor que está disposto a nos aperfeiçoar segundo a imagem e semelhança dele, pois assim nós fomos criados, e a partir do momento que Jesus habita em nós, essa semelhança com Cristo, ela é restaurada em nós. E sabe, nós precisamos buscar isso, não só individualmente, mas coletivamente como uma igreja de Cristo unificada, porque sabe, eu creio que nós estamos caminhando para dias de aflições, dias de perseguições e no meio da igreja, e eu vejo muito de uma igreja que ainda não está preparada para viver esses tempos finais, sabe? Porque, sabe, eu creio numa igreja glorificada por meio de Jesus. E para isso, para que a gente seja de fato essa igreja avivada, nós precisamos buscar mais a intimidade, vencer esses medos, essas angústias, essas ansiedades em nossas vidas, para que nós venhamos ser cada dia mais aperfeiçoados segundo a imagem de Cristo. Eu vejo que ainda há uma distância entre a igreja atual e a igreja que Cristo quer que a gente se torne. Sabe, é uma igreja preparada, avivada e cheia da autoridade de Deus. Então, sabe, esse é o meu desejo para nós, que nós venhamos buscar restaurar essa conexão com Deus, esse relacionamento com Deus, para que não há mais
para que o medo não tenha mais autoridade sobre nossas vidas e que, pelo contrário, nós venhamos viver uma nova vida em Cristo e sendo aperfeiçoados no amor de Cristo a cada dia mais, porque o perfeito amor já habita no meio de nós. E muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. É isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, seguir minhas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.